Uma das coisas que realmente me incomodou quando comecei a ler sobre a história romana tardia foi que sempre me pareceu que o Império Romano Oriental não ajudou o suficiente o Império Romano Ocidental para combater as massivas invasões bárbaras que começaram no início do século V, onde onda após onda de tribos germânicas simplesmente se lançaram sobre as defesas romanas, rompendo-as, penetrando profundamente nos corações do Império Romano Ocidental como uma tempestade implacável, onde nações inteiras, centenas de milhares de pessoas simplesmente se derramaram no Império Romano Ocidental em uma escala absolutamente massiva e sem precedentes. Mas onde estava a ajuda do Império Romano Oriental? Onde estava o Império Romano Oriental quando Roma foi saqueada em 410? Onde estava o Oriente quando a Gália, Espanha e mais tarde a África foram invadidas por várias tribos germânicas, que então puderam estabelecer seus próprios reinos de facto no território do Império Romano? O Império Romano Oriental não deveria ter visto isso como uma questão de máxima segurança nacional para ajudar o Império Romano Ocidental tanto quanto possivelmente podiam? Pois, a mão direita pode sobreviver se a esquerda foi cortada, ou vice-versa. E ainda assim, pareceu-me que o Oriente fez surpreendentemente pouco para ajudar o Ocidente nos momentos de extrema necessidade, exceto talvez por uma expedição aqui ou ali. Mas isso é verdade? Essa minha avaliação inicial estava correta? Preciso mudar minha visão sobre esse assunto. Então, vamos tentar pensar sobre isso e ver se o Império Romano do Oriente ajudou o suficiente o Império Romano do Ocidente nos tempos brutais do século V, o que então levaria à queda do Oeste. Bem, alguns entre vocês podem, é claro, dizer imediatamente que é muito óbvio que o Império Romano do Oriente não ajudou o Oeste o suficiente, porque se tivesse ajudado o Oeste o suficiente, então o Oeste não teria caído, e, portanto, o Leste não ajudou o Oeste o suficiente. Esse ponto de vista é simples e não está completamente errado. Afinal, eu às vezes gosto de dizer que o sucesso do Império Romano do Oriente foi construído sobre a queda do Oeste. Uma coisa teve que ser sacrificada para tornar a outra mais forte. Veja, o problema de deslocar a base de poder econômico e político desse império de oeste para leste, que havia sido construído do oeste para o leste, subverteu 1000 anos de status quo. Quando Constantino criou sua nova capital, Constantinopla, a Nova Roma, em 330 d.C., muito do antigo poder foi para o leste. Agora, é claro que isso enfraqueceria o oeste. Por exemplo, o oeste perderia seu poder naval, porque Constantino levaria as 2 frotas pretorianas da Itália, compostas por cerca de 300 navios, e as usaria em sua guerra civil contra Licínio, o imperador romano do leste daquela época. Depois que Constantinopla foi feita a capital, essas frotas pretorianas seriam doravante ancoradas no leste e não mais no oeste. Isso causaria enormes problemas mais tarde, quando o oeste realmente precisaria dessas frotas contra as invasões bárbaras que começaram cerca de 70 anos depois. Também não deve ser esquecido que Constantino saqueou Roma e muitos outros locais de muitos valores, estátuas e obras de arte em geral, para embelezar sua nova capital, Constantinopla. Muitos senadores, artesãos e artífices foram do oeste para o leste para sua nova capital, Nova Roma, Nova Roma. Isso, é claro, levou a uma perda de prestígio e a uma perda de poder econômico no oeste. Para completar, houve várias guerras civis entre o Império Romano do Oeste e do Leste no IV século. Magnentius do Oeste versus Constantius II do Leste. Magnus Maximus no Oeste versus Teodósios do Leste. Eugênius e Arbogast do Oeste versus Stilicho e Teodósios do Leste. Essas guerras civis ocorreram desde os 350 até os 390 e, incrivelmente, o leste ganhou todas essas guerras civis. O que, se você pensar bem, não é tão surpreendente, porque podemos supor que os melhores generais e pessoal militar seguiram o imperador para o leste, porque, afinal, Constantinopla era agora o assento do imperador romano, e não mais Roma. Portanto,
O leste provavelmente tinha os melhores generais, e o resultado foi que essas guerras civis custaram caro para o oeste. A perda de vidas romanas no exército romano ocidental nunca pôde ser reposta. E assim, nos anos 390 do 100, o Império Romano do Ocidente se encontrou desprovido de seu poder naval, desprovido de seu antigo status político e econômico, desprovido de suas legiões, e desprovido de seus melhores generais. Uma grande porcentagem das legiões romanas do Ocidente morreu nessas guerras civis sem sentido. Após a Batalha do Rio Frígidos, em 394 d. a situação estava tão ruim no oeste que Flavius Stilicho, o general do leste que agora se tornara o homem mais forte do oeste, teve que retirar as tropas de defesa da fronteira do Reno para a proteção da Itália contra os invasores germânicos. É exatamente por isso que a fronteira do Reno pôde ser facilmente ultrapassada em 406 d. É exatamente porque o oeste havia sido enfraquecido por essas guerras civis contra o leste que isso pôde acontecer. Então, é justo ficarmos irritados com o Império Romano do Oriente e dizer: Oriente, você deve uma ao Império do Ocidente. Sua prosperidade, seu poder econômico, a força de sua frota naval, seus generais, você tirou isso do Oeste. Então você realmente deve uma ao Oeste. Portanto, por que você não ajudou mais o Oeste, querido Império Romano do Oriente? Ou você ajudou? Essa é justamente a pergunta que estamos tentando responder. Sim, é verdade que no IV século, o Império Romano do Oriente foi um prejuízo para a metade ocidental. O sucesso do leste realmente foi construído, em certo sentido, sobre a queda do oeste. No entanto, no V século, as coisas pareciam diferentes. Então, quando foi a primeira vez que o leste realmente enviou reforços realmente grandes para ajudar o oeste? Em 406 d. e nos anos seguintes, quando a fronteira do Reno foi violada pelos bárbaros? Ou quando Roma foi saqueada em 410? Ou quando os bárbaros estabeleceram seus próprios reinos no território do Império Romano do Ocidente entre 410 e 420? Não. Foi tão tarde quanto em 431 do A100 que a ajuda decisiva chegou do Oriente. Aparentemente, o Oriente demorou bastante para realmente entender a gravidade da situação no Oeste. Quando os vândalos marcharam para a África, foi quando o Oriente enviou os primeiros reforços sob o comando do general germânico Aspar. Infelizmente, as forças unidas do Oriente e do Ocidente ainda não conseguiram derrotar os vândalos. De 431 a 435, as forças do Oriente tentaram continuar lutando contra os vândalos, mas em algum momento, então, em 435, Constantinopla chamou Aspar e suas tropas de volta por causa de um novo inimigo que estava se aproximando, a saber, os hunos. Fale sobre péssimo timing. Então, em 441, o imperador Teodósio II enviou novamente ajuda para retomar a África. E temos que dar crédito a Teodósio II aqui, porque ele realmente tentou ajudar o Ocidente, ao contrário de seu pai Arcádio, que não fez muito pelo Ocidente. E então, em 441, o Oriente enviou uma enorme frota para reconquistar a África. Chegou a Sicília, e a ilha foi rapidamente reconquistada para o Império Romano do Ocidente, derrotando todos os vândalos lá, e essa gigantesca operação naval provavelmente teria acabado com os vândalos de uma vez por todas. No entanto, infelizmente, antes que isso pudesse ir a algum lugar, é claro, os hunos atacaram novamente. Podemos ver a situação impossivelmente difícil em que o Império Romano estava realmente sendo atacado de todos os lados por muitos inimigos diferentes. E nem vamos falar sobre o Império Persa, que sempre foi uma ameaça iminente no Oriente. E, infelizmente, a frota na Sicília teve que ser chamada de volta por Teodósio II, porque os soldados eram necessários na luta contra os hunos. A próxima vez que o Oriente ajudaria massivamente o Ocidente foi, e isso é bastante esquecido, em 452. Nesse ano, o imperador romano oriental Marciano lançou um ataque ao interior huno exatamente no momento em que os hunos haviam invadido a Itália, ou seja, após a famosa Batalha das Planícies Catalãs. Em 451, Átila não foi totalmente derrotado, mas se retirou da batalha e no ano seguinte invadiu a Itália, arrasando completamente a cidade de Aquileia, e foi também então que Veneza nasceu.
quando muitas pessoas fugiram das hordas de Átila em barcos e buscaram refúgio na lagoa que se tornaria Veneza. O milagroso salvamento da Itália e de Roma é frequentemente atribuído ao Papa, mas na realidade foi o ataque de Marciano ao interior huno que forçou Átila a se retirar da Itália. Portanto, em 452, o Império Romano do Oriente auxiliou bastante o Ocidente. No entanto, não veio ajuda em 455, quando Roma foi brutalmente saqueada pela segunda vez, no século V, desta vez pelos quinto-ândalos. A próxima vez que o Oriente ajudou foi em 467, quando o imperador romano do Oriente, Leão I, enviou o capaz general Antêmio para o oeste com algumas tropas. Um ano depois, em 468, ainda mais ajuda viria do leste quando Leão I enviou um massivo frota de 1.100 navios para tentar novamente reconquistar o reino vândalo para o Império Romano. No entanto, essa expedição terminou em um desastre brutal devido a uma incrível quantidade de incompetência por parte do comandante da frota romana oriental, Basiliscus. Eu falei neste vídeo aqui sobre por que essa gigantesca operação naval falhou em 468 d.C. Este desastre levou o Império Romano do Oriente à falência e, portanto, a ajuda não poderia mais ser enviada de maneira tão gigantesca. A próxima vez que viria a ajuda do leste foi em 474 d.C., quando Léo I, em um de seus últimos atos, enviou Július Nepos com um exército para o oeste, a fim de instalar um parceiro leal no oeste. E, de fato, Nepos conseguiu depor o imperador Glucérius em Ravenna e acabou com o domínio dos Magister Milituns germânicos, quando Gundobad fugiu para seu reino borgonhês. Mas, infelizmente, Július Nepos cometeu alguns graves erros táticos, sobre os quais falei neste vídeo aqui, e apenas um ano depois ele teve que fugir para sua província natal de Palmatia. Mas, infelizmente, depois disso, não viria mais ajuda do leste, porque Léo I morreu em 474 e seu sucessor Zeno estava ocupado com constantes rebeliões contra ele, e, claro, as finanças do leste ainda não haviam se recuperado do desastre de Cape Bon em 468. E então, vamos tentar resumir isso. O leste causou muitos problemas para o oeste no quarto século, e não veio ajuda em 406 d.C., durante a violação da fronteira do Reno. Não veio ajuda em 410 e nos anos subsequentes durante o saque de Roma, e não houve reforços para se livrar dos bárbaros que se estabeleceram em terras romanas. Também não veio ajuda em 455 durante o segundo saque de Roma, e não veio ajuda nos anos 460, quando Marcelinos da Dalmácia queria atacar e derrotar Ricima na Itália. E também não veio ajuda em 472 d.C. para ajudar decisivamente Anthemius contra o mesmo impiedoso Magister Militum do Oeste, Ricima. Também não veio ajuda em 476 d.C., quando Rômulus Augustus foi deposto, e também não veio ajuda para Július Nepos, a fim de reivindicar o trono do Império Romano do Ocidente, e para depor Odoacer e restaurar o Império Romano do Ocidente. No entanto, veio ajuda decisiva de 431 a 435 contra os vândalos, veio uma grande ajuda em 441 contra os vândalos, veio uma ajuda poderosa em 452 contra os hunos, veio ajuda em 467 com o imperador Anthemius do Leste. E veio uma ajuda formidável em 468 com uma frota gigante contra os vândalos. E veio novamente ajuda em 474 com Július Nepos e reforços. Mas a questão agora é, essa ajuda foi suficiente? Ou foi muito pouco, muito tarde? Bem, estou meio dividido. É uma mistura de sentimentos? O leste poderia ter ajudado antes, sem dúvida. No entanto, após 431, tenho a impressão de que eles realmente tentaram ajudar. Eles poderiam ter feito mais, mas também enfrentavam problemas próprios. Havia a ameaça dos hunos à espreita, e também havia os persas. Então havia a pressão do norte e do leste. Então sim, o leste definitivamente ajudou o oeste significativamente, mas foi suficiente considerando o dano que havia sido infligido ao oeste no quarto século pelo leste? Bem, eu diria que se eles tivessem ajudado mais cedo e de forma mais decisiva, isso teria ajudado bastante. No entanto, infelizmente isso, claro, dependia muito
do imperador no poder para decidir. Alguns imperadores ajudaram muito, outros nem tanto. E as questões foram complicadas pelo fato de que o Império Romano do Leste e do Oeste nem sempre estavam em bons termos um com o outro, mesmo no século V. Então, o Leste ajudou o Oeste o suficiente? Sim e não. Infelizmente, é uma mistura. Como tantas vezes na história romana, não há uma resposta clara, embora eu gostaria que houvesse. E então eu apresentei os fatos aqui, e você pode decidir por si mesmo se o Império Romano do Oriente ajudou o suficiente o Império Romano do Ocidente. Acho que essa decisão será diferente de pessoa para pessoa. Se curtiu o vídeo, considere apoiar o canal no Patreon ou através de uma associação no YouTube, porque é o seu apoio que torna este canal possível. Eu ficaria imensamente grato. E, claro, quero agradecer a todos que apoiam Majorianos, vocês são incríveis. Para saber mais sobre o fracasso da invasão naval contra os vândalos em 468, assista ao vídeo no canto superior direito. Mas se quiser saber mais sobre por que quase todas as tentativas de reconquistar o reino vândalo falharam, veja o outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, Gratias Tibiago e Bene Valete.